O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, parece uma coisa assim um pouco contraditória estarmos nesses dias celebrando com alegria o Natal de Jesus, o Natal de nosso Salvador, e ao mesmo tempo celebrarmos hoje a festa dos santos inocentes mártires. Parece ser uma coisa contraditória. Por um lado, o Natal do Senhor nos convida à alegria, a alegria da salvação. Por um outro lado, os santos inocentes foram martirizados, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. Somente um olhar de fé nos dá condições de perceber o valor deste martírio. Porém, não podemos negar que o martírio dessas crianças, dos santos inocentes, é uma realidade dramática, é uma realidade sofrida. Por isso que nós ouvimos no Evangelho esta narrativa de São Mateus, quando Mateus recorda a profecia de Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque os seus filhos não existem mais. Isso aqui é um drama, isso aqui é um sofrimento. Porém, irmãos e irmãs, como eu disse, é o olhar de fé na beleza do testemunho dos mártires que nos dá condições para que nós possamos, também diante do drama da morte dessas crianças, desses meninos, nos alegrar no Senhor, nos alegrar no Salvador. A experiência de fé em Jesus, Salvador, deve, portanto, irmãos e irmãs,
nos motivar ao testemunho da fé. E tal testemunho nem sempre é recebido com alegria. O testemunho da fé, o testemunho da boa nova de Jesus Cristo, único Salvador da humanidade, nem sempre este testemunho é recebido com acolhimento, com entusiasmo. Pelo contrário, desde os inícios do cristianismo, os discípulos e discípulas de Jesus sofrem por causa do testemunho do Evangelho, sofrem perseguições, sofrem indiferença. Desde o início do cristianismo, as coisas acontecem assim. Porém, é de nosso Senhor que vem a graça para que nós, com coragem, sejamos fiéis ao testemunho do Evangelho, para que nós não nos deixemos intimidar pelas perseguições, por causa do compromisso com a evangelização, por causa do compromisso com o testemunho da boa nova de Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da primeira carta de São João, que todos nós, irmãos e irmãs, somos pecadores, todos nós. Se por um acaso dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e tornamos Deus mentiroso, porque Jesus é vítima de expiação dos nossos pecados. Ele não quer que nós pequemos, mas a realidade do pecado se manifesta no coração de todos nós. Mas Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, como diz São João, porque Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, Ele continuamente nos convida à conversão. Continuamente. Nos convida à conversão, à renúncia do pecado, à rejeição a tudo aquilo que é mentira, a tudo aquilo que é injustiça, a tudo aquilo que é imoralidade, para que de fato nós possamos fazer valer o compromisso batismal, para que de fato nós possamos fazer valer o nosso compromisso com a graça redentora de Cristo. Porque Jesus é vítima de expiação pelos nossos pecados, dele nos vem a graça para que nós sejamos corajosos no testemunho da fé, também nas situações de perseguição, também nas situações onde as pessoas demonstram indiferença ao testemunho da fé, indiferença à boa nova de Jesus Cristo. O testemunho dos mártires nos serve, irmãos e irmãs, como motivo também para a nossa conversão. Sim, o testemunho dos mártires é também um instrumento da graça de Deus para que nós nos convertamos cada vez mais. Conversão, como eu disse, que é rejeição ao mal, rejeição ao pecado, mas ao mesmo tempo, aquela conversão bonita, aquela conversão positiva, do progresso no testemunho da fé, de nos voltarmos cada vez mais ao amor a Deus, ao amor ao próximo, e por causa da salvação de tantos irmãos e irmãs, colaborarmos com a graça de Deus por meio do testemunho da fé, do testemunho da boa nova de Jesus Cristo. É por isso que nesta Eucaristia nós celebramos com júbilo o Natal de Jesus,
celebrando também com júbilo o Natal dos santos inocentes. Por mais dramático que tenha sido o martírio dessas crianças, desses meninos, o martírio foi o Natal desses meninos para Deus, porque eles morreram pela causa de Cristo, mesmo sendo inocentes. A igreja valoriza o testemunho dessas crianças, desses meninos, valoriza, porque também esse testemunho nos encoraja para que no nosso dia a dia, de vida de família, de trabalho, o nosso dia a dia de compromissos comunitários, compromissos sociais, que no nosso dia a dia sejamos também nós fiéis ao testemunho da Boa Nova de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, por fim, tendo em vista o martírio dessas crianças, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, que nós rezemos pelas nossas crianças, para que elas sejam ricamente abençoadas pelo menino Deus, por Jesus nosso Salvador. As crianças que também pelo mundo afora sofrem o desrespeito da própria dignidade, sofrem pelo descaso também das autoridades públicas, o descaso em relação à saúde, o descaso em relação à educação, sofrem por causa da injustiça social que vai levando à miséria tantas famílias pelo mundo afora. E as nossas crianças também sofrem. Crianças que sofrem desde o ventre de suas mães as consequências da cultura de morte. Rezemos para que os santos inocentes mártires também alcancem toda a bênção de Deus às nossas crianças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.